A CPI sai ou não sai? Qual que é o entrave para sair essa CPI na Câmara dos Deputados? Vai sair a CPMI. Duas propostas estavam correndo em paralelo e o senador presidente Davi Alcolumbre já sinalizou que vai fazer a leitura, marcou o dia 16 para fazer a leitura. E com a leitura instalada a CPMI. Então, quero acreditar que sim. Para explicar para a turma o que é uma CPMI, o quanto tem o M, ela é mista. Isso. É o Congresso e junta todo mundo. Junta todo mundo e aí tem menos possibilidade de fazer um arranjo. Quando é a CPI só no Senado, que tem a maioria do governo lá, que são os senadores, eles conseguem fazer um Leonardo maior. Quando é a CPMI, junta todo mundo e fica mais bagunçado e provavelmente a verdade vai sair nessa CPMI. Mas depende... É mais ou menos isso. Exatamente, é isso daí. Câmara e Senado junto, então é uma CPMI do Congresso. Agora, depende do presidente da casa, o que está faltando para efetivar? Sim, o ato, as assinaturas, qualquer colega parlamentar pode colher. Uma vez atingido o número de assinaturas, se for só da Câmara dos Deputados, uma CPI, precisa do presidente da casa determinar a leitura, que é onde instaura o procedimento. Em sendo CPMI, que é mista, o presidente do Congresso Nacional, que é o senador presidente Davi Alcolumbre. Teve uma questão, a gente até falou aqui um pouco antes, da CPI das bets. Ao que muitos falam, e eu concordo, é que virou um circo, ficar chamando influência, ficar chamando um monte de gente, que no final, primeiro, tinha uma lei que permitia as bets. Segundo, que foi feito no próprio Congresso. Às vezes fica com a impressão que aquilo virou um show de circo. Até o Alcolumbre se manifestou nisso. Eu queria a sua visão disso. Você acha que vai dar em alguma coisa essa CPI das bets ou devia tirar essa pauta e partir para a próxima? Nós temos que trabalhar para que sim, para que os fatos sejam esclarecidos. Qual que foi a resposta do Congresso, da Câmara dos Deputados, diante desse escândalo do INSS? Nós aprovamos na semana passada um regime de urgência para votar o mérito nos próximos dias de uma lei que vai impedir descontos mensais dos pensionistas e aposentados do INSS. Isso é muito importante. Aí, como resposta também, temos a CPI. A CPMI, né? Historicamente, a gente vê que as CPIs, CPMIs, elas viram ali realmente um palco para você ver ataques políticos, questões políticas. Só que, né, e nós vamos ter que trabalhar para que apareça algum resultado, né? E nessa, um diferencial, que eu acho que é uma grande oportunidade, é porque alguns players desses escândalos do INSS, alguns dirigentes sindicais, ficaram de fora de algumas investigações até aqui, promovidas, por exemplo, pelo TCU ou até pela Procuradoria-Geral da União. Procuradoria-Geral da República. Então, eu penso que tem um vasto caminho ali para ser explorado, porque as pessoas precisam saber quem está fazendo o quê. É preciso, sim, que se aponte o dedo, porque não dá para admitir esse roubo das pessoas que são as mais vulneráveis, né? Um teto de uma aposentadoria do INSS hoje é algo em torno de R$7 mil. Então, são pessoas que estão numa classe social que precisa ainda de maior proteção. Então, eu vejo positivamente que seja instaurada a CPI. E você acha, deputada, que a parte do governo, né, do governo em exercício, o partido, eles têm um receio de um possível desgaste do governo por conta dessa CPI do INSS? Ah, certamente. O governo vai querer trabalhar ali com indicação de nome, de relatorias, para evitar um desgaste. Mas esse desgaste vai ser inevitável, porque a gente está vendo uma fraude, quiçá maior até que todo aquele histórico que a gente conhece, que é a fase da Lava Jato, do Petrolão. Sim, então a gente tem o Petrolão era o dinheiro da Petrobras, era o dinheiro deles. Então, agora é dos velhinhos. Né? Ainda mais grave, né? É exatamente isso. E o problema, assim, é INSS, mas o problema é muito maior. Porque a gente está vendo um loteamento geral das entidades e dos órgãos públicos. Não se está trabalhando com critério técnico. A gente tem alguém no IBGE
que é um maquiador. Você pode confiar ou não pode confiar nos dados? A gente tem os Correios dando um prejuízo como nunca se viu na vida. Então, e não tinha como esperar uma coisa diferente desse governo Lula 3.0. Eu nunca imaginei que o governo 3.0 viria diferente. Você não fez o L embaixo da mesa? Não. Eu conheço um monte que fez o L embaixo da mesa. Da democracia. Eu mesmo, de maneira alguma. Então, né, eu vejo com muita tristeza, mas é uma surpresa. Desculpa, surpresa não é, porque é o modus operandi. E veja que curioso. Fazer um contexto assim, ó. A gente tem a estrutura sindical que é muito forte para o Partido dos Trabalhadores. Então, isso também pode estar acontecendo com relação às estruturas sindicais daquele. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento que antes você tinha que autorizar um desconto sindical pela associação, se você quisesse, para se beneficiar de algum serviço, assim, os sindicatos te beneficiassem, e depois mudou a regra do jogo, desconta de todo mundo. E quem não quer ser descontado tem que ficar aqui na fila em São Paulo, que a gente viu no sol, nas intempéries, para pedir, pelo amor de Deus, não desconte. Então, isso está errado. Então, vamos ter que tratar todo mundo meio parecido e também dar uma olhada como é que está essa estrutura sindical, porque essa estrutura sindical abastece a esquerda. Mas eles gastam muito dinheiro. Você viu lá, saiu no Estadão, não sei se vocês viram aqui, é que não está aqui no nosso Leonardo. A gente tem um jornal aqui muito fraco, viu, doutora? Tem um jornal aqui fraco. Ó, tá no Estadão isso aqui, ó. O governo paga 15 milhões de reais para uma ONG de sindicato do ABC, o ABC aqui em São Paulo. 15 milhões, 15 milhões. O cara lá na China. Para retirar lixo na terra Yanomami, em Roraima. Nossa. Então, quer dizer, tem um sindicato, 15 milha, grana nossa. Aí não entende a carreta, furacão, a turma fala, meu Deus, 15 milha para a turma daqui e para Roraima. Fica 5 mil quilômetros, limpar o lixo da terra Yanomami, lá em Roraima. Com o dinheiro do contribuinte. Então o negócio é muito complicado, né, Rosângela? E vocês também não resolvem muita coisa lá para nós, né? Veja, a gente tenta resolver nós ficamos aqui todas as coisas, desesperados, né? Vocês também não estão resolvendo Toda semana eu vou para Brasília tentar salvar esse país, mas vamos lá. O que está no nosso alcance, né? Acionar a PGR. A PGR é muito alinhada com o cenário do governo. O que está ao nosso alcance? Apresentar pedido de reclamação, informação, ir para a imprensa. Isso tudo a gente faz, também está no nosso alcance. Judicializar, está no nosso alcance. Apresentar pedido para o nosso poder de controle, né? Perante o Tribunal de Contas, também está no nosso alcance. Agora, é o ato do Executivo que a gente tem trabalhado essas maneiras legais e administrativas para a gente chamar atenção para o órgão de controle suspender aquilo, né? Também está errado, no meu ponto de vista, gastar muito dinheiro com a propaganda, que não está surtindo nem efeito, porque agora, nem com despejando grana bilionária com propaganda, o governo não sai da sua estagnação. É um governo que não entrega. Sim, é um governo que não entrega. Ele não entregou na saúde, ele não entregou na educação, ele não entregou na segurança pública. Semana passada o ministro Lewandowski estava lá falando de segurança pública. Ele pega um projeto de lei que já existe e quer constitucionalizar, ou seja, dar uma maquiada assim para dizer, olha, é o plano do governo Lula, ele quer unificar todas as polícias e as corporações não foram ouvidas. Então a pergunta que tem que fazer, caro eleitor, o que esse governo entregou? Nada, mas é aquela história. É a picanha que não veio e ele está tentando vender picanha até agora. A promessa. É tudo a promessa para frente. Agora, por exemplo, como é que ela chama, ela que foi com o Haddad lá, a Tebet. Pô, a Tebet falou claramente que 2027 vai quebrar. Colapsar as contas públicas. Vai colapsar o Brasil. Vai continuar esse esquema assim? Vamos deixar? Tem mais um ano e meio. Tem mais um ano e meio. É bastante tempo que... Vai continuar assim, deputada? Veja, hoje eu vi até uma entrevista do presidente Hugo Mota dizendo do compromisso de restaurar, da preocupação que se tem com as contas públicas do país. O que aconteceu? O governo colocou no lixo o arcabouço fiscal.
né? Tratou-se tanto do arcabouço fiscal, deixar regras claras e rígidas para o limite de gasto. Ele não cumpriu isso. E ele tangencia, teve pedalada. Daí, da nossa parte, o que a gente faz? A gente apresenta o pedido, colhe as assinaturas rapidinho, apresenta o pedido de CPI e até de impeachment desculpe, não foi de CPI, foi de impeachment e está na mesa do presidente Hugo Mota, né? Mas o arcabouço, ele não... Quando você tinha o teto de gastos, se você estourava, ele era passível de impeachment. Agora, não é pelo arcabouço em si. É mais complicado. A impressão que eu tenho, deputado, é que muitas vezes, com essas emendas parlamentares, esse orçamento secreto, consegue passar qualquer coisa, porque o governo faz o que faz com apoio da Câmara e do Senado. Sim, não dá para também tirar e falar, só o governo é ruim e tá todo mundo contra. Não estou falando da senhora especificamente, mas de certa forma eles têm a máquina na mão. Eles têm a máquina na mão. É da maioria. E que bom você falar das emendas, porque o discurso do governo, eu sou a favor, 100%, se diga aqui, da transparência, tá? De todas as emendas. O governo, ele, sob o argumento de melhor transparência, ele quer o quê? Ele quer o controle do orçamento na mão dele, que é muito dinheiro. Sim. É muito dinheiro. Eu, Rosângela, eu só faço uso das emendas impositivas. Aquela que todo mundo recebe igual. Porque já é determinada antes de começar o jogo. É determinada antes de começar o jogo. Qual a diferença da impositiva e da outra? A outra você negocia, não é que negocia, você faz uns acordos para vamos votar nessa tipo um mensalão, linha. um mensalão. Não posso dizer isso, um mensalão se você vai passar... legalizado. Isso. Tá lá, tem a regra do jogo, os colegas usam, né? E eu acho, sinceramente, que essas emendas, o dia que acabar a reeleição e emenda, eu acho que vai ser um ganho para o país. Porque as emendas, elas retroalimentam, assim, um sistema. Por exemplo, tem hospitais que precisam muito das emendas. É triste de ver a saúde sucateada, os hospitais vão lá, pedem emenda parlamentar para orçamento e para custeio. Aí a gente, claro, direciona essas emendas. Eu direciono 100% para a saúde. Esse ano eu direcionei 100% para a saúde. Santas Casas e filantrópicos aqui de São Paulo. Né? Então, pensa, a entidade da saúde, ela também fica refém. Se o parlamentar dela não é eleito no ano seguinte, o que vai acontecer? Vai ficar sem verba do custeio? Então é muito sério. É que é difícil também o parlamentar abrir mão disso aí, porque ele vai lá eu abro. Mas é o poder dele. Não, eu abro. Eu digo e tem muitos colegas que não quero constranger ninguém, mas tem muitos colegas que abrem. Então, se é para trabalhar pelo todo, pelo país, então acaba com as emendas. Acaba com as emendas, acaba com a reeleição, cada um vai lá, mostra o que tem que fazer. Talvez esse dia nunca chegue, deputada. Mas não tem nada caminhando. Eu sei que não tem nada caminhando nesse sentido. E também seria uma medida muito impopular com os colegas.